Não consigo colocar vocês com câmara. Não sei, é algo não problema. Tem uma aula, numa próxima aula, vamos falar das nossas cabeças. Exato. Então, mais-valias, Ana. Mais-valias, queres dizer alguma coisa? Olha, sim, posso-vos dizer quais são os maiores erros que vejo quando se trata de mais-valias. Por exemplo, há muitas pessoas que não deduzem o valor das obras que efetuam nas habitações, como, por exemplo, colocam janelas novas, mais eficientes, colocam piso radiante. Isto são tudo elementos que podemos deduzir ao valor das mais-valias. Muitas vezes também não colocam que têm a intenção de reinvestir num outro imóvel, e o não colocar o reinvestimento vai fazer com que paguemos mais impostos. E outra das coisas também é não colocar o valor da amortização do empréstimo. Isto também vai fazer com que o valor da mais-valia, o valor a pagar sobre a mais-valia, seja superior. Isto é dos erros mais comuns que acontecem quando se trata de mais-valias. Lembras-te assim de algum caso, Ana, que tenhas tido com as mais-valias, seja assim, eu acho que lembro-me de um dia tu teres dito que um dos teus clientes poupou quase 5 mil euros, não é? Ou assim, sim, lá está, porque inicialmente o cliente submeteu o IRS sozinho e não considerou nem o valor do IRC que tinha pago na aquisição da habitação, nem o valor do imposto de selo, certificado energético. Tudo isso não tinha sido considerado no cálculo das mais-valias, e ao analisar o que ele tinha entregue, eu verifiquei que tudo isto podia ser deduzido e o valor das mais-valias reduziu substancialmente. E lá está, a autoridade tributária nunca nos indica quando estamos a pagar valor a mais. Ela só nos indica quando estamos a pagar imposto a menos. Aí sim, eles vêm atrás de nós. Para variar, não é verdade? Exatamente. Eles nunca nos avisam quando é para nosso benefício. É verdade. Sabes que sim. Só avisam quando temos alguma coisa para pagar para eles. Desde que do lado da autoridade tributária esteja tudo ok, é verdade. Podem receber mais, que não há problema. Nós é que já a coisa não funciona assim. Nós temos que pagar tudo aquilo que é necessário. É bem verdade, é bem verdade. É mesmo isso, é mesmo isso. Por isso é que nós achamos que é tão importante as pessoas também estarem preparadas, não é? E prepararem-se para o IRS não só em abril do ano seguinte, mas prepararem-se logo no ano. Ou seja, nós agora, quando estamos aqui, temos que nos preparar para o IRS do próximo ano, porque não sabemos quanto é que nós vamos pagar. Então temos sempre que tentar, quando usamos uma despesa, quando temos uma despesa, temos sempre que tentar perceber aonde é que nós vamos validar, em que categoria é que vamos pôr, como é que nós vamos usar, em questões de investimentos grandes, tentar perceber que benefícios fiscais é que eu posso ter numa situação ou noutra. Por exemplo, em casas, agora mudou um pouco, não sei bem a pormenor, mas havia benefícios para quem utiliza painéis solares, e todas estas questões das deduções para arrendamento, por exemplo, os gastos com condomínios, gastos de as pessoas não fazem o IRS automático, e estas questões com o IRS automático não são consideradas. Depois as pessoas acabam por pagar muito mais IRS do que aquilo que deviam. Então, o IRS é algo que deve ser planeado, não é? Mas a Nádia, por exemplo, tem aqui também muita experiência com os residentes não habituais. Como é que foi este ano para ti, Nádia? Assim, nos últimos anos, realmente eu tenho acompanhado vários IRS, mas no meu caso eu tenho muitas pessoas que estão como residentes não habituais. Isto é um benefício para quem não é residente e passa a residir fiscalmente em Portugal. E tem este benefício. Este benefício é só para determinadas atividades, seja pela categoria A, seja pela categoria B. Quando digo isto, é para quem trabalha por conta própria ou por conta de outra. Podem trabalhar numa empresa, exercer uma atividade,
de qualificada para este benefício e podem realmente beneficiar deste rendimento. São temas que geram muitas dúvidas, é verdade, porque a legislação tem mudado bastante e tanto que já acabou o residente não habitual em 2025, que foi precisamente o ano passado, março de 2025, e recentemente veio como eu costumo dizer, o residente não habitual 2.0, que é mais elaborado, mas há muita gente que também pode beneficiar ainda, está bem? Por exemplo, há quem ache que, no caso dos residentes não habituais, há quem ache, que foi o que me chamou mais a atenção, que basta viver aqui há mais de 183 dias fora de Portugal para deixar de ser residente fiscal. E nem sempre isso é verdade, não tem que ser verdade, não tem que ser exatamente isso. Ou os residentes não habituais ainda também têm muitas dúvidas se podem ainda aderir a esse benefício ou não. Digo já que não podem já, podem sim beneficiar do IFICI, que é um incentivo fiscal de investigação científica para uma determinada área que é como os residentes não habituais. Mas pronto, hoje o objetivo também é precisamente esclarecer estas questões de forma simples e prática, está bem? Não vamos complicar muito estes termos. Por exemplo, eu recebo muitas perguntas de alguns portugueses que regressam do estrangeiro, seja de França, seja de fora da União Europeia, ou pessoas que vivem em Portugal e que querem saber se podem beneficiar do antigo residente não habitual, e cada caso é diferente e hoje também vamos precisamente esclarecer essas regras, mas adiante já que não podem, está bem? Não podem beneficiar já do residente não habitual, mas podem beneficiar sim do IFICI, que é um incentivo fiscal para determinadas atividades de valor qualificativo alto, está bem? Se tiverem alguma dúvida qual é as atividades que estão enquadradas neste benefício, também podem mandar uma mensagem para que eu esclareço, também não tenho problema nenhum e esclareço quais são algumas atividades que podem beneficiar deste benefício. Como a Lúcia disse também, é muito importante fazer ao longo do ano ou a retenção na fonte ou uma pequena poupança durante o ano, todos os meses, de toda a faturação ou de todo o rendimento que temos, porque chega-se a abril, que normalmente é quando fazemos o IRS, vem uma surpresa que é pagar um valor assim um bocado alto que nós estamos à espera de IRS, não é verdade? Então é sempre importante fazer essa poupança todos os meses numa porcentagem para quando chegar a esta altura do IRS nós temos ali uma poupançazinha, está bem? Desculpa interromper-te, tens aí um link desta live, estão a pedir aqui no Insta? Acho que sim. Eu vou partilhar se calhar no nosso WhatsApp. Ela saiu agora? Ok. Vê lá. Não, ela não saiu, está só. Só estou suspensa. Deixa-me só ver aqui.
Estou a tentar partilhar noutras plataformas, mas não consigo. Olha, está aqui uma pergunta que eu posso responder. Comprou casa este ano, será que pagará muito IRS em casa este ano? Será que pagará muito IRS em casa este ano? Não há lugar a pagamento de mais-valias quando compramos casa, só quando vendemos. Por isso nem vai ter que ser declarado no IRS a compra dessa casa. Só declaramos a compra quando anteriormente vendemos uma e colocamos a intenção de reinvestimento. Aí é que temos que colocar, no ano efetivamente que aconteceu o reinvestimento, temos que colocar os dados da nova habitação. Espero ter esclarecido. Exatamente, nós normalmente achamos sempre que quando compramos um imóvel, que isso também estou a ouvir o eco e eu estou a pensar que era a Lúcia a falar. Realmente, quando compramos um imóvel, há muita gente que tem essa dúvida e não, nós só declaramos realmente no IRS aquilo que recebemos como rendimento. Tudo o que recebemos como rendimento é que declaramos no IRS, lá está. As finanças não querem bem saber o que nós gastamos ou compramos, querem saber é o que é que a gente recebeu, não é verdade? Que é para impor um imposto, não impor, é taxar o nosso rendimento, não é? Até posso esclarecer aqui também uma questão que me fizeram porque não iam estar presentes na live e até respondi logo por mensagem privada, mas esclareço aqui para alguém que tenha necessidade disto. Tem muitas dúvidas sobre qual é que é o valor a reinvestir. E normalmente o que a maior parte das pessoas pensa é que o valor a reinvestir é o valor da mais-valia. E não. O valor da mais-valia não é o que temos que reinvestir. Temos que reinvestir o valor da venda menos a amortização, o valor que amortizamos do eventual empréstimo para a aquisição desta habitação. Ou seja, por exemplo, se tínhamos um empréstimo de 150 mil euros, quando adquirimos este imóvel e vamos a fazer a amortização do empréstimo, vamos colocar no IRS o valor que liquidamos para que a mais-valia seja reduzida. Mas o valor a reinvestir é sempre o valor da realização, menos a amortização. Nunca o valor da mais-valia. A mais-valia é o que vai ser tributado. É sobre o qual vamos pagar IRS. Exatamente. Se tiverem mais algumas dúvidas, podem expor, nós tentamos responder a todas. Podem perguntar sobre mais-valias, prediais, arrendamentos, os não residentes ou quem voltou agora para Portugal. Eu tenho pena que não vejam a cara das minhas colegas. Sim, iam adorar. Nós somos muito giras. Lindas, maravilhosas. Boa noite, Jéssica. Nesta sequência das mais-valias, eu também tive não residentes a perguntar que venderam um imóvel em Portugal e não são residentes. Ou seja, alugavam casas e depois decidiram vender casa e perguntaram-me se pagavam imposto, como são não residentes, se pagavam mais imposto do que um residente normal. Eu respondi, posso responder também aqui, se for a dúvida de mais alguém. No geral, sim, os residentes têm uma exclusão de 50% das mais-valias. Não residentes fora da opção de União Europeia são tributados sobre 100% do ganho, ok? Do ganho a 28%, claro. É uma das maiores diferenças na prática disto das mais-valias ser residente ou não residente, ok? Disto das mais-valias, normalmente
causa muitas dúvidas. Quais são as despesas que entram? Há muita gente que também se esquece que a comissão da imobiliária também entra, não é, Ana? Exatamente, a comissão da imobiliária, o certificado energético, Exatamente. todas as obras, desde que tenham sido efetuadas nos últimos 12 anos e que a fatura. E atenção às obras, não é? Como contribuinte e que esteja identificado que as obras foram realizadas no imóvel em questão. Porque lá está, uma pessoa que tenha 2 ou 3 imóveis pode fazer obras num e depois coloca a fatura naquele, não. Exatamente. A fatura tem que indicar que as obras foram feitas naquele imóvel em específico. Exatamente, e não esquecer que se forem ao IKEA comprar móveis também não entra, não é? Exatamente. É só mesmo as obras para a casa, para melhoramento. Também não entram para abater as mais-valias. Exatamente. São só mesmo componentes que vão efetivamente fazer parte integrante do imóvel. Eu tive muitos clientes meus eu tive muitos clientes brasileiros que normalmente estão comigo há muitos anos e são residentes não habituais, outros não, mas eles perguntam muitas vezes se precisam de representação fiscal em Portugal. E eu posso responder, é muito prático. Quem também está fora da União Europeia não há opção de alojamento como os residentes, está bem? E há uma obrigação de nomear uma representação fiscal em Portugal, está bem? Quem estiver fora da União Europeia. Mas quem estiver dentro da União Europeia não precisa obrigatoriamente de representação fiscal em Portugal. Eu tive um cliente recentemente brasileiro, que foi do Brasil para a França, trabalhou, ficou lá residente fiscal durante alguns anos e depois mudou-se de França para Portugal e perguntou-me exatamente isso: olha, sou brasileira, mas vim agora de França, é preciso representação fiscal? Não precisa, porque veio de França, está bem? Não conta onde nasceu. Conta de onde veio. Neste caso, se veio de França para Portugal, não precisa de representação fiscal, porque quando se mudou para a França, penso que já tem a representação fiscal quando se foi fazer os seus contributos em França, está bem? E a Lúcia? Aqui também uma pergunta sobre a residência fiscal. E a Lúcia? Sobre a residência fiscal. Ela está com interferência. Eu não sei se era a residência fiscal. É assim, se passarem mais de metade do ano fora de Portugal, não é obrigatoriamente automático, ou seja, não é automaticamente um critério para ser residente, ou seja, não é automático. Os tais 183 dias, que são um critério, e são um critério, mas se mantiveres cá uma habitação em condições que mostrem a intenção de usar como residente habitual, podes continuar a ser considerado residente, tá bom? Não precisa de estar há mais de 183 dias em Portugal para ser obrigatoriamente residente fiscal. Pode estar há menos de 183 dias, desde que tenhas uma habitação que mostre a intenção de usar como residência, tá bom? Não sei se era não sei se a Lúcia queria falar alguma coisa. Eu ouvi residência. Então... Sim, foi uma questão que entrou aqui, não sei porque estava comigo a dar duplicado, mas já vi que respondeste correto. Era isso mesmo, era isso que queria. Eu era sobre assim, que havia alguém que tinha dúvidas sobre quando é que é considerado residência fiscal, e aqui falaste de 183 dias e de também termos uma morada. Sim, é um critério, ou seja, um dos critérios é estar há mais de 183 dias no país, mas quer dizer,
não é só isso que conta, está bem? Se tiverem uma habitação com a intenção de ser residência, uma habitação própria permanente, por exemplo, como muita gente faz, podem passar a ser residentes fiscais em Portugal, está bem? Isso é mesmo importante. Acho que devíamos dar aqui algumas dicas para o comum dos mortais, faz IRS, e que não tem rendas, não tem mais-valias, é residente em Portugal, e acho que devíamos deixar aqui dicas sobre o que é que devemos fazer por ano, para não termos surpresas em abril, porque lá está, como nós já dissemos, o IRS prepara-se durante o ano e não quando chega a abril, porque aí já não há nada a fazer. Daí já é só pagar e pronto. Aí é organizar as despesas, organizar bem as despesas, validá-las, categorizá-las no local certo, porque eu por acaso tive várias pessoas que tinham a grande maioria das despesas nas despesas gerais, não é? E as despesas gerais só são dedutíveis até 250 euros, portanto se tiverem 5.000 euros de despesas ali, só 250 euros é que são consideradas. Então, tinha lá despesas de restaurantes, tinham outros ginásios, etc., que podem ser colocadas noutra categoria e não é na totalidade, mas pelo menos uma percentagem do IVA. E 50 cêntimos aqui, 1 euro ali e mais um pouco ali, sempre pode reduzir alguma coisa. Mas eu acho que, no meu caso, o que eu vi mais também foi mesmo nesta questão dos arrendamentos, que as pessoas não sabiam que podiam deduzir as despesas que estavam ligadas ao imóvel, não é? Como condomínio, etc. Ou despesas de obras, por exemplo, pedem ao vizinho para pintar a casa e às vezes esquecem-se que podem reduzir bastante o valor do IRS se reduzirem essas despesas. Então é mesmo importante. Sim, eu aconselho os meus clientes sempre a validar as despesas mensalmente, porque o que acontece normalmente é que, por exemplo, um restaurante tem um nome comercial e depois a empresa tem um nome completamente diferente. E o que acontece é, se forem validar as faturas só no final do ano, não se vão lembrar que aquela despesa efetivamente era de um restaurante que pode ser colocada numa categoria específica, e então vão validar para despesas gerais. E há muitas pessoas que também não compreendem porque é que grande parte das despesas, pessoas que não têm atividade, grande parte das despesas até estão validadas e outras não estão. Isto é porque há empresas que têm vários cais de atividade e aí o e-fatura não consegue associar se aquela despesa foi de um cai de atividade ou de outro. Daí essas despesas não estarem validadas e cabe-nos a nós, que queremos ter mais umas deduçõezinhas, ir lá e validar no sítio correto. Sim, é verdade. E para quem tem categoria B, é mesmo tão importante isto que eu vejo tanto, isto das pessoas misturarem as contas privadas com as contas da atividade. Eu sei que isto é outro tema, isto é mesmo outro tema, a questão da gestão do próprio negócio, mas depois vai ter influência no IRS. Se nós tivermos as contas todas misturadas, não sabemos o que é da atividade, não sabemos o que é isto, o que é daquilo, é uma confusão e fica muito mais complicado de gerir. Portanto, uma boa organização também da nossa contabilidade é mesmo muito importante, eu acho. Não é? Sim, eu acho também muito importante. Eu tenho alguns clientes que são trabalhadores independentes e muitas vezes a conta, como sabem ou se não sabem, a conta bancária não é obrigatória para a empresa, portanto, a conta bancária é a mesma, porque é trabalhador independente e podem movimentar a conta à sua vontade. Mas eu aconselho sempre a guardarem uma percentagem por mês dos seus rendimentos, mesmo que não façam retenção na fonte, porque muitos da faturação que os trabalhadores independentes têm é para consumidor final particular, portanto não tem a obrigatoriedade de fazer retenção na fonte. Então às vezes tem uma faturação elevada e depois chega-se à altura de calcular o IRS e não pouparam nada, não puseram de parte uma percentagem. O que eu aconselho sempre aos meus clientes, claro que isto depende de faturação para faturação, mas é uma média de um valor alto de faturação até 20%,
de parte da sua faturação. Faturam 1.000, guardem 10% ali numa conta poupança, faturam 2.000, guardem 10% destes 2.000 ali na conta poupança. Depois chegamos ali ao final do ano, em abril, aquele dinheiro está ali guardado na conta poupança para pagar o IRS. Não é uma surpresa, já sabemos. Se sobrar, boa. É ótimo, e compramos um presente, vamos de férias, alguma coisa do género, não é? Eu costumo dizer a um cliente meu que se sobrar dinheiro, compra um presente para a sua esposa, que ela vai ficar feliz também. Exatamente, ou leva a jantar. Exatamente. É verdade. Há uma coisa que as pessoas também esquecem-se, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, quando dizem, então eu vou receber o IRS, pensam que o IRS é um bónus que o Estado dá. Não. Nós quando recebemos IRS é porque nós já retivemos muito, ou porque pagámos a mais, é uma devolução do dinheiro que nós pagamos, não. Portanto, o Estado não dá nada a ninguém. Não, então é sempre, não sempre é um benefício, bom também perceber isso. Não é um apoio, não é um benefício. Não é um apoio social. É um imposto. É um imposto, exatamente. Quem faz retenção nunca vai receber IRS. Nunca. Então, isso nas vossas cabeças. Se não há retenção, se não há pagamentos por conta, não há lugar a reembolso de IRS. Infelizmente, me questionam em relação a isso. Porque é que eu não vou receber nada? Porque não fez a retenção. Sim, eu tive esta é a única justificação. Pode ter 10.000 euros em despesas que não interessa. Se não fez retenção, não vai receber nada. Tive muitas clientes também que têm rendimentos baixos, logo não fazem, e categoria A, trabalham por conta de outrem, e perguntam nada, e eu tive tantas despesas de saúde com o meu filho, com isto e com aquilo, e não vou receber nada no IRS. E eu digo, senhora, não vai receber nada, porque não descontou nada, porque ao longo do ano, como tem dependentes e como o rendimento é baixo, não há lugar a retenção na fonte, não há lugar a descontar para o IRS. Logo, você não adiantou dinheiro ao longo do ano para depois chegar no final do ano e haver um acerto de contas. Ninguém recebe IRS se não descontar durante o ano, atenção. Isto, por incrível que pareça, há muita gente que acha que receber do IRS é um benefício, é um incentivo, é algo que ganhou. Não ganhou, isto é um acerto que o Estado faz, o Estado, neste caso, as finanças fazem, ao nosso imposto sobre o rendimento. É um imposto que é taxado por todos os rendimentos que temos, seja por trabalho por conta de outra, seja por conta própria, seja porque vendemos uma casa, sempre porque vendemos ações, enfim, ou porque alugamos um simples apartamento, também são taxados, não é? E a questão que falaram sobre a poupança a fazer ao longo do ano para fazer face ao IRS a pagar no ano seguinte é muito importante, principalmente para quem só presta serviços ao consumidor final, que aí não consegue fazer retenção na fonte. Quem não pode fazer retenção. Exatamente. E como não conseguem fazer retenção na fonte, isso é mesmo muito importante que façam poupança ao longo do ano para a surpresa não ser ainda mais desagradável. Sim. Ana, eu aqui, se calhar, uma parte que tive aqui fora, que o meu telefone não estava também a colaborar, falaste da questão dos reinvestimentos, quando nós decidimos, ou ainda não decidimos se vamos reinvestir, a mais-valia, como é que nós podemos declarar isso no IRS? É assim, quando há uma intenção de reinvestir o valor da mais-valia, deve ser declarado no ano da venda do imóvel. No ano da venda do imóvel, nós colocamos lá que temos intenção de reinvestir certo valor. Podem reinvestir todo o valor ou só uma parte. O reinvestimento tem que ser feito ou nos 24 meses anteriores à venda ou nos 36 meses seguintes. E se for, por exemplo, se quiserem reinvestir na compra de um terreno e na construção posterior da casa, ao longo dos anos que vão construindo, desses 36 meses, vão declarando nesses anos o valor que já reinvestiram. O que acontece às vezes o que acontece é que
há clientes de IRS que colocam que vão reinvestir e não têm de todo a intenção de o fazer e naquele ano não têm valor de mais-valias a pagar e acham que, ok, está tudo bem. Mas não é bem assim. Se nos 36 meses seguintes o reinvestimento não for feito, vai haver um acerto no IRS e aí esse acerto é feito com juros para trás. Com juros, exato. Sim, porque é muito importante a gente também dizer nessa parte que não basta só fazer uma vez o IRS, ou seja, no primeiro ano fazer o IRS com o anexo das mais-valias, tem que se fazer nos próximos 3 anos. Nos 3 anos seguintes. Essa entrega do anexo, não é verdade? Ao ano fazer também o anexo com aquilo que se foi abatendo, etc, etc. Acho que sim, que é muito importante porque as pessoas acham que é só pôr no primeiro ano que vão reinvestir e depois esquecem-se que no próximo ano têm que fazer o acerto, não é? Tem que fazer... tem que entregar mais o anexo com o valor que vão investir naquele ano. Foi reinvestido, ou se não foi, não é? Tem que dar essa informação, partilhar essa informação. Acontece, perguntarem-me qual é que é o valor que vão pagar das mais-valias. E isso não é assim tão simples quando o único rendimento que existe não é o valor da venda do imóvel. Uhum. O que acontece é a mais-valia não é tributada isoladamente. O valor da mais-valia vai somar aos restantes rendimentos e aí é que é apurada a taxa, consoante o escalão em que estiverem, e é que é apurada a taxa a aplicar à totalidade dos rendimentos. Ou seja, não há um valor a pagar da mais-valia mais um valor a pagar de um trabalho por conta de outra. Não, os rendimentos são englobados. Há um englobamento, somam-se os dois valores e aí acha-se a taxa a aplicar. Exatamente. Não esquecendo de como a taxa é progressiva. Se Exatamente. O limite for 20%, dependendo da mais-valia, podem chegar até uma parte, até aos 40%, não é? Portanto, é sempre bom pensar. Mesmo para quem usa muito investimento em imobiliário, às vezes pensam as pessoas, ok, eu vendi o imóvel e tive aqui um rendimento ou um lucro da venda de 10 mil euros e tal. Esse valor também, não é, acresce ali, já não tem este acordo de poder reinvestir, porque só conta quando é para habitação permanente, não é? Sim, agora até com a nova lei que saiu este ano, até há um benefício para quem não vende habitação própria permanente, pode não ser tributado, mas é necessário que depois reinvista no imóvel para arrendamento e que cumpra vários requisitos. A nível do reinvestimento, as datas são as mesmas, 24 meses antes ou 36 meses depois, mas o imóvel tem que ser arrendado nos 6 meses seguintes e tem que estar arrendado pelo menos num período de 36 meses durante os primeiros 5 anos após a aquisição. E para além de que a renda tem que, de acordo com os nossos governantes, uma renda moderada são 2.300 euros no máximo. Exato. Meu Deus. Não é bem a realidade que se vive no nosso país, 2.300 euros ser uma renda moderada, mas é o que eles dizem. É o que eles dizem, não é verdade? É o que eles dizem. Outra situação também uma situação que eu tive foi, bem, não fui eu diretamente, foi outro colega em que comentámos, foi que uma pessoa vendeu um imóvel, comprou para habitação permanente e não viveu lá os 12 meses. Depois saiu. Não é habitação própria permanente, senão permanecer lá durante 12 meses pelo menos. Exatamente, isso é muito importante. Porque há pessoas que pensam, ok, eu vendi a casa, comprei outra, é habitação permanente e passado 6 meses posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Quer dizer, poder pode, tem a consequência. Exatamente, poder pode, mas aí vai pagar as mais-valias e ok. Mas tem que permanecer no imóvel pelo menos durante 12 meses. E até há uns anos eram 24, agora é que reduziu para 12. Enfim. São pormenores. É. Alguém tem questões? Vemos aqui a nossa mentora. Muito obrigada, Jéssica, pela tua presença, pelo teu apoio. A sério.
Isto é mesmo para nós importante. Tentámos ali no Insta, mas não estava a funcionar. E então, a próxima, aqui com a Nádia conseguimos aqui nesta plataforma. Muito obrigada mesmo pelo teu apoio. Não sei se alguém tem questões, não sei, eu não consigo ver se há mensagens, não há pouco vi aqui. Vou deixar aqui uma sugestão, sigam-nos no Instagram. Se tiverem alguma dúvida, enviem mensagem. Nós tentamos encaminhar-vos da melhor forma. Exatamente, sim. Se uma não souber, a outra há de saber. Trabalhamos em parceria. Se por acaso, posteriormente, se lembrarem de alguma questão que não colocaram aqui, podem nos questionar. Estaremos disponíveis para responder. Nádia, querida, queres acrescentar mais alguma coisa, alguma situação? Lembres aí? Eu quero só dizer, a Ana já disse, se tiverem alguma dúvida, alguma questão que mais tarde se lembrem, podem sempre mandar uma mensagem a cada uma de nós. Nós temos a conta no nosso Instagram. Podem sempre mandar uma mensagem privada e sigam-nos na plataforma do Instagram, que é a forma mais fácil de nos ver. Nós partilhamos muitas dicas de contabilidade, de fiscalidade, de gestão de negócios, de poupança, cada uma de nós à nossa maneira, mas trabalhamos todas em conjunto e se uma não responder, a outra há de responder, com certeza, e tentamos sempre partilhar o nosso conhecimento com quem nos assiste, com quem nos segue, que é para isso que estamos aqui. Podem sempre pedir-nos para seguir no Instagram e mandar uma mensagem e nós tentamos sempre responder. É só isso. Ou dúvidas ou temas que gostariam que nós discutíssemos aqui, porque muitas vezes também cada uma tem as suas experiências ou trabalha mais numas áreas ou noutras e decidimos exatamente criar este grupo e criar estas lives para nós podermos aqui abertamente partilharmos as nossas experiências como contabilistas e também com isso ajudar-vos a viver um pouco melhor no mundo dos impostos e também aqui dos negócios, não é? Não basta ter uma ideia e abrir uma atividade, há muita coisa que envolve. Se nós começarmos aqui, não saímos daqui hoje, tantos temas que nós podemos falar. Sim, porque há muita gente IVAs. Há muita gente que abre atividade e pensa que é muito fácil, que é só abrir atividade, não é? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência com algum cliente que chegam até nós e eu abri atividade sozinho e agora? e agora temos que explicar o que é que vai acontecer a seguir, não é? Portanto, há muita diferença entre os CAIs, na tributação, atenção a isso. Há diferença realmente no código de atividade dos CAIs, dos CIRS, se vendem produtos, se vendem serviços. O imposto de IRS muda na Segurança Social, as contribuições. Portanto, não é só abrir atividade. Eu queria só dar este apontamento, esta notazinha para os trabalhadores independentes, que o nosso código de atividade realmente muda o nosso imposto de IRS, está bem? De IRS e a contribuição para a Segurança Social, mas como estamos aqui a falar do IRS, queria também relembrar isso, que dependendo do código de atividade podemos ser tributados de maneiras diferentes, com taxas diferentes, está bem? E muda bastante, está bem? Muda bastante. E já agora que referiste a questão da abertura de atividade, só referir que cuidado quem quer ficar no regime de isenção e sem querer fica no regime de IVA. Sim. Cuidado com os passos que dão. Não é só clicar no seguinte. Exatamente. Porque quando clicam no seguinte, estão a aceitar todos os termos que colocaram lá. E às vezes não leem um pormenor que diz que estão enquadradas no regime de IVA e se aceitam ou não. E depois ficam enquadradas durante 5 anos. E depois não há contabilista... As são diferentes.
Sim, pois não há contabilista que vos salve. Porque se estão. É certo que se não faturarem também não são obrigatoriamente, não vão tributar 23%, neste caso a taxa normal, sobre um rendimento que não existe, mas, enfim, há a obrigação de entregar a declaração, por exemplo, do IVA sem faturação. Exatamente. Cuidado com isso, está bem? Cuidado para quem também cessa a atividade e está no regime de IVA e cessa a atividade e acha que acabou ali as obrigações. Cuidado, porque podem ter a obrigação de entregar a última declaração do IVA, mesmo estando encerrados, por exemplo, neste mês, se encerrarem neste mês, têm a obrigação de entregar a última declaração até julho, vá, por assim dizer. Mesmo sem rendimentos, atenção, está bem? Mesmo que vá a zeros, são obrigados a entregar a declaração. Eu recebo muitas mensagens sobre isso do IVA e acredito que as próximas lives que nós fizermos também acredito que vamos debater outros temas, como o IVA, como outros temas que achem importante também. Sim, eu acho que o IVA é um tema importantíssimo. E agora estava aqui, Ana, estou aqui algumas pessoas a dizer que não conseguem entrar no link, que pena. Mas pronto, eu acho também que nós depois vamos tentar repetir um pouco, resumir um pouco este tema do IRS, porque as pessoas realmente querem fazer melhor, não é? E nós podemos também tentar fazer sobre o IVA, que são temas que as pessoas também querem. Nós da próxima vez também vamos tentar... Lembrei-me agora de uma sugestão, quem trabalha por conta do trem. Se chega ao final do ano e no acerto de contas tem muito valor de IRS a pagar, podem sempre pedir à entidade empregadora que vos aumente a taxa de retenção na fonte. E assim já poupam mais um bocadinho mensalmente e já têm mais valor do lado de lá no acerto de contas. E isso também, é uma boa dica para quem no final tem muito IRS a pagar. Sim. Eu tenho alguns clientes que pediram mesmo à entidade patronal para aumentar 2% da sua taxa por causa disso mesmo. Exato, e ao longo dos meses, ao longo do ano, não se nota muito. Não custa tanto, sim, não custa tanto. Recebe menos, mas depois é uma grande ajuda no valor que temos a pagar. Sim. Queria só também dar uma dica que quem tiver IRS a pagar, em alguns casos, atenção, não é todos, em alguns casos pode-se pedir para pagamento em prestações, que chamam-se os planos prestacionais, ok? Podem pedir o plano prestacional para pagar o IRS em prestações, ok? Sei que agora é no final é até agosto, tem que se pagar, quem quiser pagar na íntegra toda, mas se quiserem pagar em prestações, tem essa possibilidade para alguns casos, nem todos, mas para alguns casos sim. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, prometemos que para a próxima live tentamos, talvez, numa outra plataforma no YouTube, por exemplo. Será que só eu estou a ouvir com ruído? Não sei. Nádia? Eu estou a ouvir vocês, plenamente. Ok, perfeito. Pronto. Também estava a ouvir com ruído, sim. Será que... se calhar fui eu. Não tem problema. Mas olha, eu gostava era de saber dúvidas. Eu acho que para quem está mais aqui ligado, se calhar vocês são seguidores mais da Nádia, coloquem as vossas dúvidas, porque assim nós também podemos planear melhor as lives e podemos organizar melhor para, não sei, de uma vez por mês ou 2 em 2 meses, fazermos lives sobre temas que vos possam apoiar e ajudar, que sejam do vosso interesse. Porque nós podemos acreditar ou pensar, ok, as pessoas gostariam de saber sobre este tema ou aquele e não é verdade. Não? Então, o nosso intuito é realmente trazer aqui uma informação que seja válida para vocês e que vos ajude a gerir o vosso negócio da melhor forma. Até porque, se vocês gerirem e organizarem bem o vosso negócio, nós também temos o nosso trabalho muito bem organizado. Não é? Então,
Isso ajuda-nos bastante o vosso feedback e perceber o que é que vocês precisam mesmo de informação, o que é que vocês gostariam de ouvir de 3 contabilistas certificadas, loucas, do centro, norte e sul, não é? Bem fixe. Nós somos mesmo, uma está no norte, mais para norte, eu estou no meio e a Ana está no sul do país. Então digam, por favor, não se acanhem, perguntem tudo. Enviem mensagem para a Nádia e nós organizamos todas as coisas, está bem? Bem, minhas queridas, como fazemos? Ficamos por aqui? Têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, mesmo que seja aqui por TikTok, eu depois dou o link para o nosso Instagram e pronto. Olha, deixamos só aqui os nossos perfis também. Sigam, por favor, certacontas.pt. Estou aqui para tirar as vossas dúvidas. Boa. Lúcia? Exato, o meu é a Lúcia Cílio, aqui no TikTok. No Instagram é LC Office. Sigam, de qualquer forma encontram-nos sempre entre a Nádia e também e entre a Ana, conseguem sempre encontrar-nos. Vamos repetir, com certeza daqui a um mês havemos de vir com outro tema. E a Nádia... Estás a ouvir? Vocês estão a ouvir? Sim. Ah, ok, pronto. Era só para saber. Não sei se estavam a ouvir ou não. Sim. Antes não. Qual é que é o teu perfil no Instagram? O meu Instagram é o Contas Sem Stress, contas _ sem _ stress. Se procurarem vão encontrar-me. Também alguma coisa manda mensagem aqui e eu também dou o link de qualquer uma delas ou o meu link também, se quiserem seguir lá no Instagram, está bem? Obrigada, Lúcia, também por este convite. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, meninas. E até à próxima. Até à próxima.